Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe você de forma poderosa. Que o Senhor te alcance. Que o Senhor fale com você por intermédio da sua palavra nesta manhã, quase tarde, né? Que Deus te abençoe. Que Deus te alcance com cura. Que Deus te alcance com libertação. Que Deus alcance a sua casa com salvação em Cristo Jesus. Que Deus possa te alcançar, meu irmão, minha irmã, com a sua bondade, com a sua fidelidade. Então, que Deus te abençoe de forma poderosa, poderosa em Cristo Jesus. O Senhor me confia uma palavra para compartilhar com os amados irmãos, com os amigos aqui do Facebook. Eu quero compartilhar com vocês, na sua fidelidade, aquilo que o Espírito Santo, o bondoso Espírito Santo, ele quer tratar com cada um de nós. Enquanto o Senhor falava comigo, eu me senti impulsionada para compartilhar com você. E assim como o Senhor está falando comigo, tratando comigo, eu sei que Ele vai falar e vai tratar com você também. Uma palavra de reflexão, uma palavra que vai abrir a mente de alguns aqui, que vai até mesmo nos tirar daquele ambiente de questionamento a Deus, sabe? Aquele lugar de perguntas intermináveis a Deus. Por que, Senhor? Por que, Deus? Por que, Jesus? É uma palavra de reflexão, por isso eu coloquei, uma palavra de reflexão. Eu creio que Deus ele vai te fazer entender algumas coisas aqui. Então, que Deus abençoe você e que o Espírito Santo te traga resposta, te traga clareza sobre o que você está passando. Deus abençoe a vida do pastor Leandro. Deus abençoe a vida aqui da nossa irmã Juliane, nossa irmã Edna. Deus abençoe a paz do Senhor Jesus. Queridos, eu não quero me demorar, porque é uma palavra breve, mas uma palavra muito profunda, que o Senhor quer tratar com cada um de nós. Então, já quero deixar a palavra aqui para você. A palavra que Deus me direcionou para falar conosco, o que Ele quer tratar, é Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, o seu capítulo é o 6. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, o seu capítulo é o 6, o seu versículo é o 33. Mateus 6, 33. Quem não conhece essa palavra, né? Quem nunca já ouviu desta palavra, compartilhou desta palavra
em oração fez menção desta palavra, ou até mesmo em aconselhamento para outra pessoa, ouviu Mateus 6:33. Aleluia! É uma palavra poderosa. É uma palavra de alinhamento. Palavra de alinhamento. Aleluia! Mateus 6:33. Glória ao nome do Senhor Jesus. Eu louvo ao Senhor, porque Deus ele tem me ensinado, queridos, que muitas vezes nós rotulamos a forma que Deus quer falar conosco. Nós rotulamos. A gente pensa assim, nossa, para Deus falar comigo, eu tenho que parar tudo, eu tenho que me trancar dentro de um quarto, e muitas vezes de uma forma religiosa, né? A gente meio que rotula Deus. E nós temos que tomar cuidado, porque Deus tem me ensinado ao longo desse tempo que eu tenho caminhado com o Senhor. Há muito que aprender, querido. Nossa, da minha parte há muito que aprender. Mas Deus tem me ensinado muitas coisas valiosíssimas na caminhada com Ele. E uma coisa que Deus tem me ensinado é que tem que haver da nossa parte sensibilidade para com o Espírito Santo. Porque em todo tempo Deus está falando. Em todo tempo Deus está movendo. Em todo tempo Deus está trabalhando. E muitas vezes nós não percebemos porque a correria da vida, as preocupações da vida, tanta coisa para resolver, tanta coisa na nossa cabeça, e a gente acaba dando prioridades para tantas outras coisas e não percebe Deus falando, e não percebe Deus movendo, e não percebe Deus nos respondendo. Muitas vezes precisamos de uma resposta, de uma direção de Deus, e a gente fala assim, eu vou ajoelhar e vou orar. Glória a Deus por isso. Só que tem dia que, de fato, o tempo está corrido. Então a gente não consegue perceber Deus nessa agitação da vida, de levantar para trabalhar, de cuidar de um filho, tá limpando a casa. Se a gente não perceber, a gente perde a oportunidade de ouvir Deus. Então eu louvo ao Senhor Jesus, querido, que enquanto eu estou fazendo as coisas de casa, enquanto eu vou ali na rua, eu vou ali no mercado, enquanto eu estou fazendo alguma coisa, sabe, do dia a dia, o Espírito Santo vem e fala comigo sobre algo que eu já orei há um tempo atrás. Não sei se acontece isso com você. Muitas vezes a gente vai orar e no momento a resposta não virá. A direção não virá. Só que você tá tão ligadinho com Deus, Pastor Leandro, você tá tão ligadinho com Deus que você tá fazendo outras coisas e não está no momento de oração, de joelhos. Deus te traz a resposta. Deus te traz a clareza. Aí você lembra, nossa, foi a oração que eu fiz semana passada. Foi a oração que eu fiz, sabe, no mês passado. Foi um jejum, aleluia. Foi um jejum que eu tinha feito naquele dia. E Deus responde agora. Então eu quero dizer para você aqui, direcionada pelo Espírito Santo, fique atento à voz de Deus. Fique atento à voz de Deus. Fique atento à voz do Espírito Santo. Em todo tempo Deus está falando até mesmo por meio da natureza. O salmista vai declarar que o céu e a terra declaram a glória de Deus. Então fique atento ao que o Espírito Santo está falando, fique atento ao que o Senhor está falando com você, no seu trabalho, no ambiente que você está, com pessoas, na rua que você encontrou um irmão. Fique atento, porque em todo tempo Deus está falando. E eu sou prova viva disso, querido, que você pode estar sentado olhando para o tempo e Deus começa a falar com você. Você pode estar limpando uma casa e o Espírito Santo te direciona a fazer uma oração assim, ó, Senhor, conforme eu estou limpando essa casa, limpa meu coração. Aleluia! Olha só a direção que o Espírito Santo vai te dando. Olha por meio do que o Espírito Santo fala com você. Às vezes você está lavando o seu banheiro, minha irmã. Você está lavando o banheiro, esfregando o banheiro ali, se esforçando. E o Espírito Santo te impulsiona a fazer uma oração dizendo assim, Senhor, como eu estou lavando esse banheiro, lava o meu coração, lava a minha alma, lava a minha mente. Olha que poderoso, que poderoso. Então o Senhor está já falando conosco aqui, nos dizendo, fica atento à voz do Senhor. Fique atento à voz do Senhor. Fique atento ao que Ele está falando com você. A direção que Ele está te apontando.
A palavra que ele está te entregando de ordem, fique atento. Limpe os seus ouvidos. Limpe os seus ouvidos, fique atento à voz do Senhor. Então eu estou dizendo isso porque eu estava aqui fazendo minhas coisas. O Senhor disse, liga, pega o celular. Eu preciso falar com o meu povo, preciso compartilhar. Isso tem que ser compartilhado, o que eu estou falando com você, filha. Então assim, é ser sensíveis à voz do Senhor. E não rotular. Ah, Deus, não, Deus falou, faça. Deus te deu uma direção, obedeça. Deus te deu uma palavra, entregue. Eu vou repetir. Deus te deu uma palavra, entregue. Eu tenho falado isso com o Senhor. As pessoas têm preocupação em questão de fazer live. E dependendo do horário, a gente sabe que poucas pessoas entrarão. Só que o Senhor acabou de falar comigo, querida. Acabou de falar comigo. Eu sei quem precisa ouvir a palavra que eu te dei. Oh, aleluia. Isso me alegra, isso me dá confiança. Me dá confiança. A gente fica preocupada, mas se eu entrar às 3 da tarde, às 8 da manhã, vai ter poucas pessoas, ou as pessoas que entram comigo não vão estar porque vão estar trabalhando. E o Senhor me fez entender um tempo atrás. Ele me fez entrar no horário que eu não tinha o costume. Eu falei, meu Deus, mas vamos lá, né, Jesus? Você tem que obedecer a voz do Senhor. E quando eu entrei, tinha uma irmã que nunca entrou, mas ela disse pra mim que tinha orado, Deus, eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma direção. E quando ela entrou, querida, daquele horário que eu nunca havia entrado, Deus falou com ela, Deus liberou a palavra para ela, e ela depois me contou o testemunho na igreja aqui, por intermédio da minha vida, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Deus deu uma palavra para ela que destravou a vida dela, e ela conseguiu a sua vitória. Então, Deus ele me fez entender isso. Seja qual for o horário, seja quantas pessoas forem entrar, Ele sabe quem precisa ouvir a sua palavra. Então, seja 1, seja 2, seja 5, seja 20, Deus sabe quem precisa ouvir a sua palavra. Então, você que tem costume aí de fazer uma live, de colocar um louvor, compartilhar um louvor, querido, não se preocupe com isso. Ah, Deus, mas se não falar com ninguém, não, vai falar com alguém. Vai tocar no coração de alguém. Só confie na direção de Deus. Só confie na direção que o Espírito Santo te apontou. E o resto ele garante. Amém? Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, o seu capítulo é o 6, o seu versículo é o 33. E a palavra nos diz assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu vou repeti-la. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Glória a Jesus. Meus queridos, deixe-me compartilhar algo com você. Eu estava falando com Deus sobre situações da minha vida que Ele me deu uma palavra, liberou algo sobre o meu ministério, sobre a chamada que Ele tem comigo. E a gente sabe que não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Não é do nosso tempo, no nosso tempo, é no tempo de Deus. E eu me peguei falando com o Senhor, pensando sobre tudo que Ele já levantou pessoas para falar comigo, de visões que Ele me deu em sonhos, de palavras reveladas que Ele me entregou, sobre chamadas, sobre o ministério, né? Sobre a caminhada, né, que eu tenho estado com Ele. E eu comecei a falar com o Senhor, né, de situações que chegam na nossa vida, que a gente tem que adiar, né? Que a gente tem que guardar a palavra, esperar a palavra, esperar o tempo de amadurecimento, de crescimento, de maturidade, para que a gente possa viver o que Deus entregou. Então eu me peguei nesse ambiente, querido, de reflexão sobre tudo que Deus já me falou, sobre tudo que Deus me entregou. Eu não sei se você já se encontrou nesse ambiente de trazer a memória de tudo que Deus já te prometeu, de tudo que Deus já te falou, de palavras liberadas, sonhos revelados. Eu não sei se você já encontrou nesse ambiente de falar, meu Deus, quantas palavras, quantos sonhos, quantas visões, meu Deus,
quantos projetos escritos, quantos projetos que a gente tem vontade de realizar, de ir para cima. Eu me encontrei nesse ambiente de trazer a memória de tudo que Deus me prometera, de tudo que Deus lançou sobre a minha vida. Eu me peguei nesse ambiente e eu também acabei dizendo, Senhor, faz tanto tempo. Não é assim? A gente fala, Deus, faz tanto tempo que o Senhor me entregou a palavra, faz tanto tempo que o Senhor falou para mim e ainda não aconteceu. Só que entenda, eu não falei isso, querido, duvidando, não duvidando de forma alguma, Deus sabe. Mas eu falei em relação ao tempo que já se passou e ainda não aconteceu. Mas o Senhor me disse algo. Olha o que o Senhor me disse. O Senhor disse, filha, não que esses projetos na sua vida, o que você anseia, não que isso não seja importante para mim, só que a minha vontade na sua vida é prioridade. Olha que poderoso. Olha que o Senhor disse para mim, filha, não que os seus projetos, não que os seus planos, não que as suas vontades não sejam importantes para mim, só que as minhas vontades para a sua vida é prioridade. Então o que será feito na sua vida, filha, não será sua vontade, será a minha prioridade. O que está em alta é a minha prioridade. O que tem que vir primeiro são as minhas prioridades. E isso acalmou o meu coração, queridos. Isso me fez me alegrar no Senhor. Porque o Senhor me disse, filha, não que o que você anseia não seja de importância. É importante. Só que no momento, o que é prioridade na sua vida é a minha prioridade, não a sua prioridade. E isso alegrou meu coração, isso acalmou meu coração, e o Espírito Santo me fez entender algo que muitas vezes nós ficamos brigando com Deus. Sabe, irmã Edna? A gente fica brigando com Deus. A gente fica questionando Deus. Por que Deus não fez ainda? Por que Deus não cumpriu? Porque se passou tanto tempo e nada aconteceu. Só que o Senhor está nos fazendo entender agora que o que é a prioridade em nossa vida agora é a vontade dele. Mesmo que a palavra veio da boca de Deus. Mesmo que a palavra veio de Deus. Há um tempo de amadurecimento, de preparo que nós precisamos ter para receber aquilo que Deus prometeu. Porque se a gente receber aquilo que Deus nos prometeu, queridos, sem estrutura, nós vamos desperdiçar a bênção. Nós vamos perder a oportunidade de viver na plenitude aquilo que Deus tem. Se você for olhar para a vida do filho pródigo, foi o que aconteceu com a vida dele. Ele tinha a herança do pai, só que não era o momento dele vivê-las. E quando ele requereu a bênção, a herança, no momento errado, mesmo sendo dele, você conhece a história. O que era para ser bênção na mão daquele moço, na mão daquele homem, veio ser maldição. Por quê? Porque ele não tinha estrutura, não tinha maturidade para viver o que era por direito da vida dele. Então nós precisamos entender que quando nós temos uma palavra de Deus e não temos a paciência de esperar, o cuidado de esperar, na nossa teimosia com Deus, Deus na sua vontade permissiva pode nos entregar. Só que aquilo que era para durar, para ser bênção, para crescer, em poucos dias, em poucos meses, vai se acabar, vai se perder. Então o Senhor me faz entender que há prioridades em nossa vida. Há prioridades em nossa vida e uma delas é a prioridade do Senhor. A vontade do Senhor sendo feita em nossa vida. Então sim, é isso mesmo que Deus está falando, a nossa vontade é segundo plano. A nossa vontade é segundo plano. A nossa vontade vem depois da vontade de Deus. Não que o Senhor não fará. E outra coisa, nós precisamos entender que tudo aquilo que nós oramos, apresentamos a Deus, Deus ouve. Só que nem tudo que Deus ouve, Deus responde.
Das duas ou uma. Primeiro, ou Deus vai ouvir e não vai responder, porque não está de acordo com a sua vontade, não está de acordo com a sua palavra, ou Deus vai ouvir e vai sim nos responder, mas não agora, porque não estamos preparados para receber. Você consegue entender isso? Vou te fazer uma pergunta agora, e eu sei que você já passou por isso. Quantas orações você já fez a Deus sem maturidade, sem entendimento do que estava falando? E hoje, com maturidade, hoje, com crescimento espiritual, você lembra e diz assim: aonde que eu estava com a cabeça de ter feito aquela oração? Aonde eu estava com a cabeça de ter pedido aquilo para Deus? Não é assim? Quem já se pegou também nesse ambiente de falar assim: Deus, obrigado porque o Senhor não respondeu. Obrigado porque o Senhor não me deu aquela porta que você chorou e Deus não abriu. Aquele relacionamento que você pediu e Deus não permitiu. Aquela situação que você orou, você ofertou, você dizimou, só que Deus não veio. Só que hoje, com maturidade, você entendeu. Ainda bem que Deus não me deu. Ainda bem que Deus não me respondeu, porque se Deus tivesse me dado, pode ser que você seria um filho pródigo. Estaria lá no mundo perdido, no lamaçal do pecado, desperdiçando a bênção. Mas louvado seja Deus, que Ele viu que aquilo que nós pedimos naquele tempo não era prioridade. Não era prioridade para a nossa vida. Não era o que no momento nós precisávamos viver. Então, queridos, essa palavra é Deus nos acalmando. Olha que o Senhor Jesus está dizendo: mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, a sua vontade, a sua palavra, os seus caminhos. Ainda que os nossos projetos, ainda que os nossos planos sejam maravilhosos, sejam para alcançar outras vidas, mas nem tudo que é prioridade para mim é prioridade de Deus. Nem tudo que é bom para mim, o que eu quero agora, é o que Deus quer agora. Então que o Senhor, a mesma paz que Ele trouxe ao meu coração quando eu comecei a falar com Ele, fazer menção sobre promessas feitas, Ele possa te dar paz também nesse dia, te fazer entender: filha, os seus planos, os seus projetos são importantes, mas o que é prioridade para mim na sua vida são as minhas prioridades, são os meus caminhos, são as minhas palavras. É o que eu tenho para você hoje, é o que eu tenho para você amanhã, é o que eu tenho para você depois. E querido, e outra coisa, quando Deus aprouver a Deus que Ele cumpra na sua vida o que você tem pedido, vai acontecer, vai se cumprir. Fique tranquila, fique tranquilo. Quando o Senhor vê que é o tempo de viver o que você tem pedido para Ele, isso é bom. Deus fará acontecer. Deus vai mover situações para que isso aconteça. Mas enquanto não acontece o que você tem pedido ao Senhor, ainda que isso seja da sua vontade, esteja de acordo com a sua palavra, se alegre, pois no momento Deus está vendo que o que é prioridade você viver é o que Ele tem. Deus percebeu que é prioridade você experimentar é o que Ele tem. Então se alegre no Senhor, pois a vontade do Senhor, diz a palavra, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então descanse no Senhor, se alegre no Senhor, pois você está na prioridade de Deus. Você está no centro da vontade do Senhor. E Ele nos trouxe aqui para nos dizer: ei, mas antes de tudo, antes de qualquer preocupação, antes dos seus planos, antes dos seus projetos, mas buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro a justiça de Deus. Buscai primeiro os caminhos do Senhor, e todas essas coisas, a preocupação com comer, o beber, o vestir, o dia de amanhã, o que você sonha, o que você escreveu, vai ser acrescentado. Vai ser acrescentado. Então eu quero dizer para você nessas poucas palavras, assim como o Espírito Santo, ele trouxe paz ao meu coração, ele trouxe
paz à minha mente acerca de prioridades. Ele me fez entender. O seu é importante, sim. Sim, o seu é importante. Só que a minha vontade na sua vida é prioridade. Então, querido, sonhe. Sonhe, minha irmã. Sonhe, meu irmão. Escreva. Anote. Apresente diante do Senhor. Eu acredito que Ele vai te dar uma palavra de ordem. Vai dizer, filha, é muito bom. O projeto é muito bom. Vai alcançar vidas. Vai tocar famílias. Vai tocar pessoas. Só que no momento, filha, no momento, a minha prioridade não é essa. A minha prioridade na tua vida é a minha vontade. Então, meu irmão, minha irmã, descanse no Senhor. Descanse em Deus. Eu repito mais uma vez, a vontade do Senhor na tua vida. A vontade do Senhor na nossa vida, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E eu digo mais uma vez, assim como diz a palavra, há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Só que nós precisamos entender a prioridade na nossa vida, nessa terra, nós que somos servos do Senhor, é fazer a sua vontade, é buscar a sua vontade, é caminhar nos seus caminhos, é obedecer a sua palavra. Então fique em paz, descanse no Senhor, Ele tem te ouvido, Ele sabe dos seus projetos, descanse em Deus, mas aprove Deus colocar na sua vida a sua prioridade. Ele não erra, Ele não falha, Ele não se engana. O que Ele está nos pedindo, nos fazendo caminhar para esse lado é: confie em mim, descanse em mim. Se eu não permitir para você, se eu não deixei você entrar, se eu fechei a porta, se eu impedi de você fazer aquele tal curso, é porque Deus viu. Isso agora não é prioridade para você. Isso agora não é prioridade para o Senhor. Porque há algo para acontecer no hoje, no agora. Há algo para acontecer nesse tempo e Deus viu. Deus percebeu que não é prioridade para o reino. Não é prioridade para o reino. Não é. Então, meu irmão, minha irmã, eu declaro que toda frustração, todo questionamento, toda murmuração nos seus lábios venha cair por terra. Que você pare de dizer: Deus não me ouve, Deus me esqueceu, Deus não se atenta para mim. Acontece na vida de A, mas não acontece na minha vida. Não. Que toda palavra de murmuração, que toda palavra de reclamação, que todo questionamento, que Deus não está te vendo, caia por terra hoje. Porque Deus te fez entrar aqui para te falar tão somente isso na sua vida. Eu sou prioridade, diz o Senhor. Eu sou prioridade dentro da tua casa. Eu sou prioridade nos seus caminhos. Então sim, Deus vai frustrar os nossos planos. Deus vai engavetá-los algumas vezes. Deus fará nos esquecer algumas vezes, porque no momento a prioridade é Deus. Não, querido, na verdade, Deus sempre será a nossa prioridade. O reino sempre será a nossa prioridade. Então o Senhor está nos fazendo entender e descansar nele, para que possamos compreender hoje que na nossa vida Deus é prioridade. Na nossa vida a palavra de Deus é prioridade. Então descanse no Senhor. Espere no Senhor. Não vá, querido, me perdoa com todo respeito, mas eu vou falar, não faça burrada. Não faça burrada. Se a tua vontade agora não é prioridade, não vai inventar, não vai querer entrar por caminhos que Deus não te direcionou. Não vá fazer alianças que Deus não te pediu para fazer. Não vai querer entrar por portas que Deus falou para você, tá fechada. Só que você vai insistir nessa porta, vai arrebentar com a porta e vai quebrar a cara lá na frente. Então entenda nesse dia, nesta manhã, não sei se já chegou à tarde, mas entenda o que o Senhor está falando para você, que a vontade dele na tua vida é prioridade. O reino é prioridade.
Então, de todos os seus planos, de todos os seus projetos, apresente a Deus, mas entenda, o que vai prevalecer será a vontade de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, fique com essa palavra de reflexão. Fique com essa palavra de reflexão sobre prioridade. Sabe? Não fique nesse lugar de eu tô frustrada com Deus. Eu tô chateada com Deus. Porque eu tô orando, Deus não faz. Eu tô pedindo, não chega. Vou repetir. Deus está nos fazendo entender. O que vai prevalecer na sua vida é a minha prioridade. É a minha palavra. São os meus projetos. É a minha vontade. Então deixe-me dizer algo para você, é o que o Espírito Santo acabou de me falar. Pare de brigar com Deus. Eu vou repetir. Pare de brigar com Deus. Deus, eu orei, o Senhor não fez. Eu chorei, Deus. Eu busquei, Senhor. Eu investi, eu fui lá, eu usei a minha fé. Deus, pare de brigar com Deus. A palavra do Senhor vai dizer assim, como pode a criatura contender com seu Criador? O caco contender com o Criador. E o Espírito Santo está falando com alguém aqui, pare de brigar com Deus. Pare de questionar Deus. Pare de falar com Deus como se Deus fosse culpado. Não, o culpado é Deus. Ele poderia ter feito e não fez. É como as irmãs de Lázaro disseram a Jesus, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, isso não tinha acontecido. Se o Senhor tivesse vindo aqui quando eu te chamei, isso não tinha acontecido. E o Senhor manda dizer para você, minha irmã, pare de brigar com Deus. Pare de acusar Deus. Pare de colocar Deus na posição de culpado. Ele não é culpado de nada. É que a gente faz orações ao Senhor, a gente fala com Deus e quer que Deus faça. E não funciona assim. A gente quer apresentar nossa causa diante do Senhor e quer que Deus aceite, quer que Deus assine, quer que Deus cumpra, quer que Deus entre. E não funciona assim. A gente precisa entender que Deus não está para as nossas vontades. E vamos ser sinceros, muito dessas vontades é mesquinhas, é egoísta. Então o Senhor manda dizer para alguém, pare de brigar com Deus. Pare de culpar Deus pelas percas, pelas dores, pelos sofrimentos, pela porta que fechou, pela pessoa que foi embora. Pare de culpar Deus. Pare de brigar com o Senhor. Ele é o único que não tem culpa de nada. Ele é o único justo nessa história. Então pare de brigar com Deus. Deus não é obrigado a fazer nossas vontades. Nós oramos, apresentamos ao Senhor, mas Ele não é obrigado a fazer. Ele não é obrigado a entrar. É no tempo dele, na hora dele, como ele quiser, quando ele quiser. Ele é Deus. Ele é o oleiro, nós somos o barro. O barro está sujeito na mão do oleiro, ele faz o que ele quiser. Ainda que nos doa, ele faz o que ele quiser. Então, o conselho para nossa alma, confie em Deus. Descanse em Deus. Ele sabe o que faz e por que faz. Ele sabe por que permite. Ele sabe. Ele sabe. Então fique com essa palavra. Que o Espírito Santo continue falando com você. Se você não ouviu toda essa live, ouça desde o início. O Espírito Santo, na sua totalidade do que ele está falando aqui, ele vai te trazer clareza. Ele vai te trazer direcionamento. Na sua vida, o que é prioridade é a vontade de Deus. O que vai prevalecer em nós é a prioridade de Deus. Repito, termino dizendo, os seus planos, os seus projetos são bons, mas a vontade do Senhor na nossa vida é prioridade. O que vai prevalecer é o que Ele tem para a nossa vida.
É o que Ele tem para a nossa casa. É o que Ele tem para a nossa chamada. Fique com essa palavra. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo te alcance com paz. Que o Espírito Santo te alcance com clareza. Que o Espírito Santo te alcance com força. E que o Espírito Santo te ajude a entender o que Ele quer falar conosco. Minha irmã Deise, eu estava falando com o Senhor sobre isso hoje, sobre fazer live. E conversando com o Espírito Santo, eu falava, Deus, por mim, Fabiana. Eu fazia live todo dia, minha irmã. Eu fazia. Só que Deus me fez entender algo que Ele tem uma palavra específica para um povo específico. E eu disse ao Senhor, Senhor, é lógico que a gente tem uma palavra de Deus. Mas não é todos os dias, minha irmã, que você tem uma palavra específica. Sabe? Não é todo dia que você vai pegar a palavra e o Espírito Santo vai dizer assim, ó, envia para fulano. Compartilha com ciclano. Não é, porque tem dias que há uma palavra específica para uma pessoa específica. E eu falava justamente isso com o Senhor. Que se fosse por mim, Fabiana, eu entrava aqui, falava, compartilhava. Se fosse por mim, né? Porque nós amamos a palavra. Nós queremos compartilhar a palavra. Só que Deus, minha irmã, eu caminho com o Senhor assim. Quando eu venho aqui, pode ter certeza, porque Deus me impulsionou a vir aqui. Mas essa é a minha vontade. De estar aqui todo dia, de compartilhar, de falar com os amados irmãos. E vai que um dia Deus me direciona, né? Deus me dá aí uma campanha, Deus me dá aí um trabalho para estar com vocês todos os dias. Mas essa é a vontade da minha alma. Mas, como o Senhor me disse, é que eu tenho uma palavra específica para um povo específico. Então, eu caminho nessa direção. Eu caminho nessa palavra, esperando de Deus. Esperando do Senhor uma palavra específica. E assim que Deus me direciona, eu venho aqui com uma alegria compartilhar com os amados. Amém, queridos? Então, que o Senhor te abençoe, que o Senhor continue falando com você, que você continue meditando na palavra. E assim como eu comecei falando no início dessa live, seja sensível à voz do Espírito Santo. Seja sensível ao que o Senhor está falando, que o Senhor está movendo, e que o Senhor fale com você, continue falando com você, em nome de Jesus. E assim que Deus nos permitir, nós estaremos aqui de volta. Deus abençoe de forma poderosa você que está comigo, você que esteve comigo, você que está entrando agora, mas estamos terminando. Para você que vai ouvir, Deus te abençoe, Deus te alcance e que Deus te dê a sua paz. Até a próxima. Deus vos abençoe.